Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Hoje o episódio de número 80. Estamos na segunda temporada, estamos vendo o livro de João. Nessa temporada nós estamos indo um pouquinho mais devagar, porque tem bastante conteúdo por capítulo. E hoje é a parte 3 do capítulo 1 de João. Como vai você? Que bom que você voltou. Tem muita gente que tem nos acompanhado desde a primeira temporada, onde nós falamos bastante sobre Gênesis. E estão aí conosco, acompanhando o Evangelho segundo São João. Espero que esteja tudo bem com você. Vamos lá? Seguir em frente. Avante, sempre constante, né? E Deus vai nos ajudando. Vamos lá aprender mais um pouquinho hoje. João capítulo 1, versículo 14 diz assim na NVI, na Nova Versão Internacional: Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O parêntese nesse versículo aqui é notável quando escrito na primeira pessoa. Deve haver um motivo para o afastamento do evangelista João da sua prática comum de escrever no estilo narrativo do comecinho do capítulo. Parece que João ficou tão impressionado com a solenidade e o valor do testemunho que estava prestando, que ele foi constrangido a quebrar sua própria regra e falar explicitamente sobre o que ele próprio realmente viu e sobre o que ele próprio passou a acreditar firmemente. Em relação apenas a este parêntese, encontramos aqui o registro da observação pessoal e, em conexão mais estreita com isso, a declaração de uma convicção pessoal. A declaração da testemunha: vimos sua glória. João e seus companheiros apóstolos conheciam Cristo em sua humanidade, na carne, como a expressão é nesta passagem. Eles o conheceram quando ele tabernaculou entre eles, né? O que diz a palavra original, quer dizer habitou, porque eles habitavam em tendas, em tabernáculos, né? O escritor desse evangelho desfrutou de oportunidades peculiares de conhecimento, ou melhor, de intimidade com o profeta de Nazaré, cujo discípulo amado ele se tornou. João, ele conhecia Jesus, ele não apenas estava constantemente com ele. Sua disposição e caráter o tornavam especialmente apto para julgá-lo e apreciá-lo. João e seus colegas, seus amigos, companheiros ali, deram testemunho de que reconheceram a glória de seu mestre. Por que essa linguagem é usada? Porque sua glória. Ele era filho de uma camponesa e permaneceu na mesma condição de vida em que nasceu. Não havia nada em seu traje, nas suas vestimentas ou em sua aparência que pudesse fazer associações ou circunstâncias externas de sua sorte que, na opinião dos homens em geral, pudesse justificar essa expressão. Esses homens devem ter sua própria concepção de glória, né? Como hebreus espirituais, eles tinham uma ideia nobre da majestade, da justiça, da pureza de Deus e também do esplendor moral da lei divina. Assim aconteceu que, iluminados pelo Espírito, eles discerniram a glória, onde aos olhos dos outros havia apenas humilhação. Eles viram a glória moral da pureza e da benevolência na pessoa e no caráter do Senhor. Na graça que ele demonstrou ao lidar com suplicantes e penitentes, na verdade que ele proferiu e personificou.
Eles não podiam deixar de observar a glória de seus milagres, de sua transfiguração, de sua vitória sobre a morte, da maneira como ele deixou a terra na qual havia peregrinado. Tudo isso como testemunhas inteligentes e simpáticas. João e seus companheiros viram e disso eles testificaram. A glória era do unigênito do Pai. Eles sabiam que o mundo para o qual Jesus veio precisava de um Salvador divino. Eles foram encorajados pela palavra da profecia a esperar por esse Salvador. E sua familiaridade com o caráter e a missão de Jesus os levou a saudar o Filho do Homem como Filho de Deus. Se Jesus não fosse o unigênito do Pai, como eles poderiam explicar os fatos de seu ministério, a autoridade que ele exercia, as reivindicações que ele fez? Ele chamou a si mesmo de Filho de Deus. Ele tinha vivido como Filho de Deus. Ele havia feito as obras de Deus. Ele foi chamado de Filho de Deus, do Deus vivo, e aceitou esse apelido. Se os discípulos se esquecessem de tudo isso, para se persuadirem de que haviam estado em uma névoa de perplexidade, desistir de suas convicções mais profundas, de suas crenças mais puras e enobrecedoras, do contrário, eles precisam afirmar sua crença de que a glória que viram era do unigênito do Pai. A mesma conclusão é obrigatória para nós. Negar o que João aqui afirma dele é deixar a igreja sem fundamento, o coração sem refúgio e o mundo sem esperança. Se Cristo não for o que João o representa, então o mundo nunca poderá conhecer e se alegrar em uma revelação plena e pessoal da mente, coração e vontade supremos. Pode-se dizer que este é o infortúnio da humanidade e que deve ser aceito como inevitável. Mas o texto nos aponta um caminho melhor. A linguagem sincera e impressionante de João nos encoraja primeiro a perceber para nós mesmos a majestade moral única de Jesus e então a extrair disso a conclusão que ele e outras testemunhas do caráter e da vida de Jesus tiraram de forma tão firme e conclusiva, a saber que ele não era outro senão o Filho de Deus, merecedor da reverência e fé humanas, amor e devoção. O testemunho dos companheiros de Cristo não podem ser rejeitados. Suas convicções a respeito de seu mestre e amigo. Se tivermos um coração capaz de apreciar a glória do Salvador, não ficaremos sem orientação ao estimar a justiça de sua reivindicação de dignidade sobre-humana, a autoridade divina. Depois, no capítulo 1, versículo 17, nós vemos uma comparação entre Moisés e Cristo. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Prossigamos imediatamente para exemplos particulares da lei dada por meio de Moisés e da graça e verdade que vem por meio de Jesus Cristo. Assim, veremos melhor como Moisés é colocado em conexão com Cristo e a lei em conexão com a graça e a verdade. Veja então em Êxodo 20, onde os grandes princípios da lei dados por meio de Moisés são declarados. Considere a base da reclamação de Jeová. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O fato da libertação era indiscutível e igualmente indiscutível o fato de que o povo não havia se entregado. E por um tempo as pessoas libertadas mal souberam por que foram libertadas. Deixados por conta própria, eles podem ter se espalhado. Mas havia uma compulsão neles o tempo todo. Uma compulsão para a liberdade, uma compulsão para atravessar o Mar Vermelho, uma compulsão para a terrível solidão do Sinai. Então, por fim, Jeová lhes disse o que esperava:
Aquele que fez grandes coisas por eles deseja saber o que farão por ele. E para que não sejam desatentos, ele afirma, para começar, a base sólida de sua afirmação. Em seguida, volte-se de Moisés para Jesus Cristo e teremos apenas outro aspecto do mesmo Deus. Deus foi realmente gracioso em dar a lei, mas a graça foi apresentada em Jesus Cristo. A graça se manifesta a todos. Você só tem que olhar para trás, para as experiências de outros seres humanos como vocês, como na enfermidade, como nas necessidades múltiplas, como na poluição de um coração mau, como no sofrimento e na tristeza, como na doença e na mortalidade. Assim como Jesus na carne realmente lidou com homens em várias posições, agora no espírito, de acordo com sua visão de suas necessidades, ele lidará com você. Considere a reivindicação do próprio Deus. Pegue o primeiro item. Não terás outros deuses antes de mim. Veja tudo que está envolvido nessa reivindicação. Significa que devemos adorar somente a Deus. E isso é claro. Pressupõe que, para começar, somos realmente adoradores do único Deus. E se estivermos nos iludindo com meras atuações externas antes de um nome, nós sabemos o que adoramos? Rotular o desconhecido com o nome de Deus não o torna mais conhecido. E Moisés não ajudou a revelar a natureza de Deus. Ele proferiu a lei. Mas Jesus vem com graça e verdade que são estranhamente reveladoras. Ele penetra suavemente nos corações dos homens. Ele calmamente aceita, como seu direito, a reverência e adoração de cada coração que está disposto a prestá-las. Não são necessárias longas elucubrações, elucidações para deixar claro que ele é um ser gracioso. Não precisamos de uma ordem formal para adorá-lo. Sentimos-nos instintivamente ajoelhados em sua presença. Ele carrega a essência de seus mandamentos caracterizada em seu rosto gracioso. Assim, ao considerar todos os 10 mandamentos, devemos obter ilustrações da graça e da verdade em Jesus Cristo. Os 10 mandamentos sozinhos, embora frequentemente repetidos, não podem trazer conforto a nenhum ser humano. Apenas uma convicção mais profunda do pecado e da miséria. Jesus traz a lei tão vigorosamente quanto Moisés, mas ele traz mais do que lei. Por meio de suas exigências brilham gloriosamente a graça e a verdade, o favor e a realidade. Não apenas bons votos de um lado ou pura realidade do outro. Cristo traz uma graça verdadeira e uma verdade graciosa. Ele vem como mais amável e capaz dos médicos. Ele dá força antes de pedir serviço. Graça e verdade fluem dele para nós. E então, no devido tempo, graça e verdade fluirá de nós também, que estamos na companhia dele. Deus lhe abençoe, que você tenha um fantástico e um excelente dia na presença do Senhor. Eu te espero no próximo episódio para a gente continuar em João capítulo 1, aprendendo mais sobre o Filho de Deus, o Filho unigênito do Pai. Um abraço, até breve. Tchau, tchau.